Olá, alguém por aí? 19h19. Atrasei, né? Minha internet aqui, que eu tive que desligar, reiniciar. Todo mundo ouvindo? Dá um alô aí. Boa noite. Com a carinha de cansada, né? Hoje não foi brincadeira, não. Graças a Deus. Esperar um pouco as pessoas irem entrando. Vocês estão ouvindo direitinho? Eu falo baixo e aqui eu tô em casa e aqui faz muito barulho. Então, gente, nós vamos falar sobre o medo hoje, né? A respeito de crescimento financeiro. O que trava? O que impede a gente de crescer, né? Financeiramente, ser próspero, ganhar dinheiro mesmo. O dinheiro... Ah, obrigada, Vânia. Obrigada, Ana Lara. Obrigada. Se vocês tiverem perguntas a respeito disso, sobre crescimento financeiro, vocês podem me mandar que eu, na medida do possível, vou respondendo, tá? Se eu souber responder, eu respondo. O que paralisa a gente, né? O que nos impede de ter crescimento financeiro? E eu pontuei 3 coisas e nós vamos começar com o medo hoje. Semana que vem a gente fala de outra coisa e na outra semana de outra coisa, tá? Gente, quem tem medo não faz. Quem tem medo fica paralisado. Porque o medo, ele paralisa, né? A gente, realmente. Quem tem medo não faz. Imagina, a gente fica paralisado, né? Tô com medo disso. Tô com medo de algo. Tô com medo de um cachorro, por exemplo. Eu paro. E não é só o medo do que é visível. Nós temos medo também do que não é visível, mas que também é importante para nós. E tem mais. Muitas pessoas têm medo, sabe do quê? Do sucesso. Muitas pessoas têm medo de ganhar dinheiro. Muitas pessoas ficam paralisadas sem ganhar dinheiro porque isso tem um ganho atrás disso. É louco, né, a gente pensar isso? Mas tem. Por quê? Aí entra na questão sistêmica, né? Porque nós temos uma honra aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais, aos nossos pais. Então, muitos de nós, as famílias lá atrás, passaram por dificuldades financeiras, ou perderam algo, né? Tinham muito e perderam. E aí, inconsciente, eu tenho uma honra. E aí, o que é que eu faço? O que é que as pessoas fazem? Às vezes ganham dinheiro, mas não ficam com dinheiro. Porque em honra aqueles que perderam dinheiro, que não ganharam ou não ganharam dinheiro. Então ficam com a consciência pesada de ganhar dinheiro. Então, não vou ganhar, né? Em honra aqueles. Isso acontece muito também, tá? Eu não poderia deixar de dizer isso para vocês. Então a gente precisa prestar atenção. Porque se naquela família, né, na minha família, alguém perdeu dinheiro, eu também vou perder. Eu posso até ganhar, mas eu perco, o dinheiro não fica na minha mão. E aí, eu preciso me acostumar a ter consciência pesada. Não tem outro jeito. Para eu fazer um pouquinho diferente dos meus ancestrais, eu preciso seguir com a consciência pesada, tá? O medo, hoje eu falei disso rapidinho, né? No Stories falei, não, postei. E falando a respeito da procrastinação, né? Por que o medo é juntinho com a procrastinação? Porque quem não faz, não tem perigo de errar. Aí, o medo das pessoas me julgarem é tão grande que eu não faço. Mas e se eu errar? E se eu não der conta?
Então, o medo te paralisa e a procrastinação vem servir o medo, tá? Eles andam juntos. Então, se você procrastina, presta atenção nisso. Será que é medo de algo? É medo do quê? Para que eu estou com medo? Se faça essas perguntas, isso é um bom exercício. Do que eu tenho medo? Para que eu estou com medo? Filho, mamãe tá com saudade. Então, assim, nós precisamos trabalhar o medo. Ah, mas como que eu vou trabalhar isso? O que vocês acham? Como que é que a gente pode trabalhar o medo e fazer algo? Porque todo mundo tem medo. Todos nós temos medo. Tivemos mais medo lá na infância, principalmente, que é onde ficam os nossos registros, né? Mas todos nós temos medo. É porque tem gente que tem mais coragem. Coragem para quê? Para enfrentar o medo. Quem é meu paciente, né? E amigos também, porque para os meus amigos também, não tem jeito, né? Eu sou sistêmica mesmo. Não significa que eu não tenho erros, tá? Eu erro como qualquer pessoa. E eu tenho as minhas sombras, e não são poucas. Eu gosto sempre de frisar isso, porque eu já percebi muito que as pessoas me idealizam a Fabiane, que eu não sou. O meu olhar realmente é treinado, ele foi treinado para ver sempre o lado bom das coisas, e isso também não é fácil. Mas enfrentando ele, Vânia, é isso mesmo, não tem outro jeito. Mas eu sinto raiva, eu sinto medo. Aliás, eu era uma menina muito, muito, muito medrosa. Fui uma mãe muito medrosa, fui uma esposa muito medrosa. E hoje eu enfrento o medo, mas continuo tendo os meus medos. Sinto raiva, tenho desejos. Às vezes a menina birrenta e emburrada sai mesmo, porque ela quer atenção. E aí eu fico frustrada. E aí às vezes eu não quero ver as pessoas. Às vezes eu quero ficar no meu cantinho, isolada, porque eu também me fecho quando eu tô com muitos problemas. E eu tenho problemas. E aí eu já percebi muito na minha vida, sabe? De amizades das pessoas se frustrarem. Nossa, mas ela? Mas eu tenho um monte de defeito. E tem coisas que me machucam também, como vocês. Ei, Lu! Que bom vocês aqui, gente. Eu fico muito feliz. Rafael, Maristela, que delícia vocês aqui. Falar um pouquinho, né, da minha experiência também, porque as histórias nos mudam, tocam a nossa criança, né, e é lá que está a maioria das nossas questões. Então, eu também tenho medo. E como que eu faço para enfrentar? Eu enfrento. Eu falo para ele, ai, Lana, linda, é isso mesmo. É tão bom ser comum, né? Com algumas coisas eu me emociono mesmo, tá? Eu sou assim, algumas coisas. Somos filhos de pais comuns e que bom, né? Que é saber que somos filhos de pais comuns, com erros e acertos, com defeitos e qualidades. Rafael, obrigada. Sandra! Nossa, a Sandra foi minha vizinha lá no Carmo. Filhinha dela foi minha dama, linda. Então, eu tive que enfrentar os medos para poder dar conta da vida, né? E todos nós temos que enfrentar os nossos medos, porque senão a gente não sai do lugar, gente. Não saímos do lugar, né? Muitas pessoas precisam enfrentar o medo de sair da cidade, mudar de cidade. Outras de profissão. Natiele, tempão que eu não te vejo. Linda, também tô com saudade.
E só assim, enfrentando ele, é que a gente dá conta, porque acabar com o medo nós não vamos acabar. E eu sempre falo isso, sempre ensino isso para os meus pacientes. Primeiro a gente precisa concordar com aquilo que está incomodando a gente. Nossa, mas como que é isso, né? Isso está me incomodando, isso é tão ruim para mim. Como é que eu vou enfrentar, olhar para isso, concordar e depois enfrentar? Gente, se tem uma outra forma, eu não sei, eu não conheço, eu desconheço. A fórmula que eu conheço e que eu experimentei e vivo experimentando é olhar para as coisas com amor. Como é que eu vou olhar para uma coisa que está me paralisando? Como é que eu vou olhar com amor para uma coisa que está me doendo? Para uma doença, por exemplo? É possível olhar, se não com amor, pelo menos com respeito. E olhar para aquilo e concordar, porque se aquilo veio, é porque eu dou conta. E se aquilo veio, aquilo já veio. Então não há o que fazer. Eu preciso enfrentar. E aí, para isso, eu preciso ter coragem. E coragem também, como medo, todo mundo tem. Todo mundo tem. Do mesmo jeito. Pouco ou muito, temos medo. Pouco ou muito, temos coragem. E aí a gente se conecta com o nosso papai, com a nossa mamãe e fala, vamos embora comigo. E eu falo pro medo. Falo como se ele fosse uma pessoa. Tudo bem que você tá aí, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Aí o medo fala, né? Deixa para amanhã. Então, mas faz amanhã. Eu falo, não. Agora que eu vou fazer. Vou lá e faço. Acerto todas as vezes? Não. Porque o medo às vezes nos cega também, a gente vai meio cega, sabe? E o medo, ele paralisa as nossas relações de casal, porque temos medo de ir sofrer de novo, temos medo de ir e não dar certo, temos medo de ir e ser traída, ser traído. E aí, o que é que acontece? Não arrisca. Não faz a sua parte. Mas também não vive. E nós viemos aqui, nessa terra, para fazer algo bom com a nossa vida. Para servir a nós mesmos primeiro. E para servir o outro. Porque assim como eu me sirvo, com esse amor que eu me sirvo, eu sirvo o outro também. Gente, as pessoas só dão o que tem. A gente só consegue dar aquilo que transborda de nós. É assim. Não tem outro jeito. Então é deixar transbordar. Se não estiver transbordando, então não faça. Agora, tem coisas que adultos precisam fazer. Ah, mas eu não gosto do meu trabalho. O que eu faço? Vai lá e faz com o máximo de amor que você puder. Aí entra de novo a concordância. Eu concordo com aquilo do jeito que é. E olha pra frente, porque você quer. Ah, mas eu sou uma dentista, eu quero me tornar uma terapeuta. Tá, você não pode sair de uma hora para outra do seu trabalho. Adultos têm contas para pagar, têm responsabilidades assumidas, né? Então, o que vocês vão fazer? Então, vou fazer um curso. Primeiro eu vou sair do medo, né? Primeiro é o medo. Eu saio do medo e vou fazer outra coisa. A procrastinação, nós precisamos deixar ela cair por terra. Ir lá e fazer, sem medo de errar. Vai acertar sempre? Não, não vai acertar sempre. Vai errar. Mas com os erros, se eu for inteligente, com os erros que eu cometi ontem, eu aprendo e não cometo de novo. Né? Gente inteligente faz isso. Gente inteligente estuda a vida do outro. Como que o outro fez? Não é para fazer cópia não, gente. Não é para copiar, não. Mas tomar como inspiração. Outro dia eu postei no Instagram que eu assisti, estava vendo a vida do Neymar, né? E eu gosto muito de assistir essas biografias, né?
Por quê? Porque a gente aprende com o outro. E nós podemos aprender não é só com as estrelas, não. Com o vizinho, com o colega, com o amiguinho. Né? E não cometer o mesmo erro que o outro cometeu. Se o outro cometeu, que sirva para mim de exemplo. Aí eu vou mais longe. Não é melhor, vou mais longe. É só isso. Então o medo ele é uma ótima desculpa para a gente não agir. Ah, mas eu tô com medo, eu não vou fazer porque eu tô com medo. Tá, então vai ficar paralisado. Quem tem muito medo é criança. E aí a criança chama o papai e a mamãe e espera o papai e a mamãe fazer por eles, né? Adulto se conecta com o pai e com a mãe e vai embora. Faz. Tô dizendo que isso é fácil não, tá? Porque nada do que eu falo é fácil, tá? Não é fácil. Mas é possível. É desafiador, é possível. Então, enquanto você pensa que tá com medo, que não tem coragem, né? De mudar, continua naquilo que você está fazendo com pelo menos um pouquinho de amor, com respeito pelo aquele lugar que você está, por aquele trabalho. O medo nos paralisa, isso mesmo, Vanessa. Que bom você aqui, Gabriela, Adriana, Doces Compaixão. Que bom todos vocês aqui. Eles nos paralisam mesmo, o medo. E aí, o que eu faço da vida? Eu não experimento as coisas boas? Ah, mas eu tenho medo de algo acontecer comigo. Tá, e aí vai acontecer. A vida é assim. Na vida tem os perigos. Por isso é tão importante o nosso Pai. Ele mostra pra gente os perigos da vida. E é Ele que deixa a gente arriscar, que confia também na gente, fala, vai, você dá conta. Sabe aquele pai que tá lá na praça, que solta o menino, tira a rodinha, solta o menino lá, e o menino cai, fica todo ralado, e as pessoas ao redor, nossa, que pai irresponsável, não gosta do filho. Gosta. Ama e por isso deixa cair, enquanto ele tá olhando. Depois leve a mamãe e cuida. É por isso que é tão importante pai e mãe, né? Não me canso de dizer isso. Então, gente, nós precisamos ter coragem. Coragem para viver, coragem para enfrentar os nossos medos. Coragem. E se você tá aí com medo de algo, com medo do futuro, não dá para viver assim. Procure ajuda. Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Mas nós precisamos confiar no todo. No Criador, de tudo que é, em Deus, no universo. Pode dar o nome que quiser. Nós precisamos confiar que a parte dele ele vai fazer. Gente, ele é muito perfeito. Então faz a sua parte e entrega para ele. Mas faz com coragem. Vai agir. Nutrir as raízes, adquirimos coragem e força. Como esse pai que faz isso faz falta. Eu perdi meu pai muito novinha, né? Mas eu ainda tenho algumas lembranças, assim, de... Vai lá, sobe na árvore. Eu lembro uma vez disso. Muito medrosa, eu era muito, muito, muito medrosa quando eu era criança. E até pouco tempo eu não subia numa cadeira para trocar uma lâmpada. Eu não fazia isso. Até muito pouco tempo. Mas eu não fazia, sabe por quê? Porque as pessoas iam me servir. Nossa, ela tem muito medo. Não, Fabiana, não faz isso não, que a Fabiana tem medo. E eu tinha realmente. E essas pessoas, né, que estavam perto de mim, a minha Dinha, minha mãe, né? Não, a Fabiana é muito medrosa. E eu realmente era, mas elas não me deixavam fazer porque para me proteger, né? É por amor. E depois eu me casei, né? E esse homem
enfim, também fazia esse papel, né? Então eu não subia num tamborete pra nada. Mas aí depois chegou um tempo que eu tive que enfrentar o medo e subir numa escada. Não era só numa cadeira, era numa escada, porque às vezes era mais alto. E pode ser pouco para algumas pessoas, mas para mim era muito. Como você deixou de ter medo? Estou explicando aqui, Fátima. Enfrentando. Ia tremendo de medo. Subi numa cadeira, gente. Nunca pulei uma janela na minha vida. Nunca. E aí eu tive que fazer. Chegou uma hora que eu tive que fazer. E eu tinha 2 crianças para poder cuidar. Como é que eu não ia ter coragem? Né? Então eu tive que ter. Eu não tinha outra opção. Eu tinha que enfrentar a vida. E então não tem outro jeito, é enfrentando. Até hoje eu tenho alguns medos, claro, e enfrento. Às vezes fico sem dormir. Mas faz parte da vida. É assim que é. Podem perguntar, se vocês quiserem, tá? É a respeito da minha vida, a respeito do que vocês quiserem. E hoje é essa mulher que nos encoraja a vencer nossos medos. Como é que eu não vou ser grata ao medo? Né, Vanessa? Gente, eu tinha medo de deixar meus filhos na escola. Eu não confiava em ninguém. Eu não confiava na escola. E a Vanessa, ela foi, eu já falei isso pra ela, peça fundamental nisso, né? Agora os meninos começando a entrar na escola, e as mamães e os papais. O João Vitor foi pra escola muito pequenininho, pra mim era muito pequenininho, com 2 anos, porque eu prendi muito o João Vitor, porque eu queria que ele fosse um bebê para sempre. E o pai dele falou pra mim, coloca ele na escola. E a Maria Vitória já estava, né? Lá no Valmaria, sou muito grata àquela escola. Mas eu deixava o João Vitor lá e ele nunca chorou. E eu ficava sentada num banquinho que tinha lá na frente da escola, esperando o João Vitor chorar. Porque eu falava, aqui eu tô mais perto. E assim eu fiz, eu não sei quanto tempo, e eu chorava muito. E aí um dia a Vanessa saindo, os nossos filhos eram colegas. E ela foi saindo assim, eu lembro direitinho, ela voltou. Desceu as escadas, olhou pra trás e voltou e falou assim, Fabiane, você tá aqui esperando o João Vitor chorar. Não faz isso não, ele não vai chorar. Ele tá todo feliz lá dentro. Mas se você continuar aqui todos esses dias, ele vai chorar. E ele ia chorar. E uma criança que chora na escola, ela vai ficar angustiada, né? Então, pra vocês verem o que mamãe faz, gente, é por amor. Muito amor, né? Eu queria ele pertinho de mim. Porque eu também tinha medo de enfrentar a vida. Eu também tinha medo de olhar para a mulher que eu era. Porque até então eu não trabalhava, eu fiz faculdade, eu fazia já os meus cursos de sistêmica. Eu ia fazer terapia em São Paulo, eu procurava. Eu sempre procurei, sempre. Mas às vezes a gente precisa que alguém fale pra gente. Por isso, a Vanessa esse dia, ela ficou sabendo disso há pouco tempo, do quanto isso é importante pra mim. E eu penso, ela não falou, mas eu penso que pra ela isso foi assim, saiu, né? Mas, gente, fez toda a diferença pra mim. Sabe quando você levanta, sacode a poeira e segue? Foi isso que eu fiz. Falei, gente, eu preciso liberar esse menino. E eu vou cuidar da minha vida. E é isso que eu fiz. Então, eu venci esse medo. Então, tem um monte de histórias, se vocês quiserem ouvir, de enfrentar o medo mesmo. Fácil não foi, mas eu dei conta. E quando a gente dá conta, é porque também a gente acredita na vida. Eu fui tomando a vida como um presente que o meu pai e a minha mãe me deram.
Então hoje eu confio na vida muito no que ela pode me oferecer, no que está ao meu dispor. E eu tomo posse disso, sabe? Aí fica mais fácil, fica mais leve. Leve fica. E sabe, eu tenho descoberto cada dia mais que a vida vale a pena se for divertida. Fazer as coisas leve. Me divertir com as coisas. Me divertir, me permitir divertir no meu trabalho. Porque é assim que tem graça, porque é leve. Aí parece que quando é leve, me parece que é o caminho certo a seguir. Então é isso. Ah, obrigada, Vanessa. Outro dia eu tava lembrando da sua mãe, dá um beijo nela, tá? Tenho vontade de vê-la. Tem algumas perguntinhas. Se tiverem, mande, por favor. Porque eu vou convidar uma pessoa para falar um pouquinho do medo e de como ela está enfrentando esse medo. Que saudade de você e seus filhos. Ô, Fátima! Também saudade de vocês. Que delícia. Oh, um beijão nela. E hoje João Vitor alça voos e você o abençoa feliz. É isso mesmo. Sinto saudade, falo pra ele. Choro na hora que ele tá indo embora. Lá pra casa dele, né? Que ele mora com o papai. Vamos fazer sim, Vanessa. Vou adorar. Que delícia de convite. Eu quero sim. Vamos agendar isso, tá? Quero muito. Ah, a Vanessa é uma querida, gente, que eu conheci no Carmo, uma cantora extraordinária, de uma alma encantadora. E eu falo com ele, a mamãe dá conta, a mamãe tá com muita saudade, eu não escondo os meus sentimentos para os meus filhos. Mas eu falo, eu dou conta, a mamãe é grande, né? A mamãe dá conta. Pode ir que eu dou conta. E dou. Sofro, como qualquer pessoa. Tenho medo, porque vai pegar rodovia. Tenho os meus medos. Faço minhas orações e entrego. E aí? É confiar, né? Que tem algo muito maior. Sabe, minha mãe falava que a gente precisava confiar, né? Confie em Deus. Minha mãe falava isso, não sei se com essas palavras, mas chegava no meu coração assim. E eu fui, à medida que eu fui tendo intimidade com ele, experimentando as dores da vida mesmo, né? Até não ter mais jeito e entregar. Não teve jeito, eu tive que entregar mesmo. E não foi nada demais não, mas pra mim era dor, tá? Vanessa, vou falar. E aí, a minha mãe falava, minha mãe nas orações dela falava que a gente tinha que agradecer as coisas boas e as coisas ruins. E isso eu nunca entendi, até um tempo atrás. Como assim? E aí eu comecei com as terapias mesmo, né? A entender que a gente precisa primeiro concordar. E concordar também é uma forma de agradecimento. E aí, quando eu concordo com algo, quando eu concordo com o medo, quando eu concordo com a procrastinação, tá bom, eu sou medrosa mesmo, mas o que eu posso fazer com isso? Tá vendo? Aí fica claro. Tá bom, eu procrastino mesmo, mas o que eu vou fazer com isso? Como que eu posso fazer as coisas? Porque a procrastinação também traz uma ansiedade. Eu quero sentir isso? Eu quero continuar sentindo isso? Não, não quero, porque é ruim. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer algo com isso. Concordar com a evolução da nossa alma. Gente, a Vanessa tá falando algo aqui que eu tenho muita vontade de falar mesmo. Eu tive Covid, né? Em agosto, final de agosto. Final não, início de agosto. Foi quando a Maria Vitória passou no vestibular e aí
O papai dela levou ela, logo eu fui em seguida. Organizamos tudo, né? Na medida do que podíamos, organizamos. E o pai dela foi embora um dia depois que eu cheguei. E a Maria Vitória já apresentou sintomas do Covid. Logo eu também apresentei. Mas eu fiquei muito preocupada com ela, fui cuidar dela e achei que não era Covid. Então eu demorei para fazer um tratamento, demorei mesmo. E aí esse Covid me arrebentou. Eu fiquei muito ruim. A Vanessa esteve comigo, né, daqui de Patos, muito preocupada, e conversávamos na medida que eu dava conta de conversar, né, até descrever, porque eu fiquei muito, muito, muito mal. Vocês imaginam o quanto eu senti medo, porque eu estava numa cidade que eu ia ficar 15 dias para conhecer, né, restaurantes, salão de beleza, deixar a Maria Vitória ambientada ali, né, o máximo que eu pudesse. E ela adoece, não vai para a faculdade, e eu na cama, e só com ela, né, não conhecíamos nada lá, sabia de um restaurante. Então, assim, nós ficamos totalmente desamparadas lá, totalmente, gente. Então eu senti muito medo. Sozinha, eu e a Maria Vitória, né? E graças a Deus ela ficou bem, mas ela começou o tratamento lá do início, né? Então ela não ficou tão mal. Ela não ficou tão bem, mas também como eu, não. Então vocês imaginam, essa menina lá comigo, porque é uma menina, né? Ela tinha 19 anos e eu fiquei muito mal, muito ruim mesmo, com a doutora Júnia daqui, que foi maravilhosa pra mim. Nossa, cuidou de mim como uma mãe cuida, sabe? E alguns amigos me auxiliaram muito, né? E quando eu resolvi falar disso, as orações das pessoas chegaram até mim, foi impressionante. Mas o que eu quero falar a respeito do medo? Eu tive muito medo. Então, medo, e eu não dei conta de lidar com medo naquele momento. Não dei. Não dei mesmo, gente. Eu tive muito medo de morrer. E engraçado que eu não tive medo de deixar os meus filhos. Porque aí que eu vi o quanto eu confio neles. Esse medo eu não tive. Eu tive medo da passagem. Porque, não sei se vocês acreditam, mas foi a minha experiência. A morte andava no quarto. Ela andava. Pra lá e pra cá. Mas eu me conectei com Maria e com Jesus. Maria ficou do meu lado direito o tempo todo. E Jesus do lado esquerdo. Mas a morte rondava. E eu sempre, quem me conhece, eu sou melosa, eu sou luxenta, mas eu sou muito firme, sabe? E eu gosto mais de abraço. E eu lembro que eu pedi pra Maria Vitória, filha, me abraça. Mas ela com muito medo, ela falou, mamãe, eu não sei se eu vou pegar este novo. Falei, minha filha, você acabou de sair, né, disso. E eu ia no hospital, custando andar, gente, eu não caminhava, eu não dava 3 passos. Eu fiquei muito, muito, muito mal. E aí um dia que eu falei, eu tava tão ruim, eu falei assim, oh meu Deus, eu vou... Me leva porque eu não aguento mais. Mas segura na minha mão pra eu passar esse túnel aí. E assim, né? Pra algumas pessoas pensam que é um sonho, mas pra mim foi muito real, sabe? Porque eu não tava dormindo. E aí eu penso que foi meu anjo da guarda que me mostrou isso, né? Poucas pessoas sabem dessa história. Pouquíssimas. Como eu tô contando. Acho que 2 pessoas. 2 ou 3. E eu chegava lá e eles me mostraram 5. E eu falei, o que é isso? Aí falou assim pra mim, se você morrer, a hora que você chegar lá, você vai ser cobrada. E eles falaram assim, eu tive a imagem de como seria. Você recebeu tanto e você se preparou tanto, Fabiane, para ir para a Terra.
E chegou lá, você fez só 5%. E eu fiquei muito envergonhada. Muito mesmo. Tudo que você passou lá e você fez só 5%. E aí eu me enchi de força, sabe? E o medo acabou e eu não dava conta de rezar, assim. Eu conversava com Deus. Eu não dava conta de fazer o teto em mim. Eu não conseguia fazer um reiki em mim. Que eu não tinha força, eu não tinha ânimo. Eu tava com muito medo. Muita dor também, né? Muita fraqueza mental, espiritual, tudo, gente, tudo. Eu lembro que o que me dava força é quando eu comecei a atender algumas pessoas. E aí era maravilhoso. Eu lembro que era a hora que eu ficava bem, que eu não tossia, que eu não sentia falta de ar. Muito doido isso, né? Como trabalho, a gente fazer o que a gente ama, nos cura. É também um depoimento, né? Pra vocês colocarem no coração. E aí, eu decidi que eu ia ficar boa. E a Júnia, né, junto, falou, vai pro hospital, porque eu tava muito ruim, a febre não cedia. Você vai tomar isso, isso e isso. E os médicos lá foram muito bons, porque eles, tudo que eu chegava lá com a prescrição, eles faziam, sabe? Mas eu cheguei, o médico tava muito preocupado, não sabia o que fazia, se me internava, que eu precisava fazer fisioterapia, né, pulmonar, mas a minha Unimed daqui não é nacional, então eu tinha que internar, mas ele não queria, porque eu tava muito... Gente, vocês têm uma noção? Foi o único exame que eu olhei, depois que tudo passou. O meu sódio, ele tava do mesma quantidade de um bebê, não é recém-nascido, é aquele bebê que fica na incubadora, prematuro. Igual vocês pensam, uma mulher desse tamanho, com sódio de um bebê prematuro. Depois eu fui saber, né? O sódio, dizem que o sódio é que alimenta o coração. Então eu tô aqui, é porque eu tenho que estar mesmo, né? Mas eu decidi fazer um pouco diferente. E aí eu falei, agora eu vou servir mais as pessoas, porque eu tô servindo muito pouco. E aí alguém que eu contei essa história, eu não me lembro qual das pessoas, falou, Fabi, mas será que não tava faltando, era 5% do 100, né? Eu falei, não, eu só fiz 5%. E eu penso que em algum momento eu devo ter pensado que eu tava fazendo muito, né, gente? Mas eu não tava. E aí por isso que eu resolvi entrar no Instagram e postar mais coisas, por mais que eu tenha muita dificuldade. Porque eu achava que as coisas que eu falava não eram interessantes, que não ia servir para as pessoas. Medo de ser cansativa, ao medo. Medo de não agradar. Medo das pessoas não gostarem. Porque tem uma menininha aqui também, né, que quer muito agradar a mamãe o tempo todo. Quer que a mamãe a ache bonita, a ache inteligente. E aí com isso eu não fazia, né? Tô fazendo, porque eu tenho pouco tempo mesmo, graças a Deus. E eu gosto de parecer bonita. Ainda tem isso ainda. Então eu tenho essa preocupação, eu tenho essa vaidade, sabe? Eu quero parecer bonita pra vocês mesmo. Hoje eu não consegui, mas tá tudo certo, tá vendo? Tô aqui, né? Cabelo pra pintar, sem maquiagem, tô com um brilhozinho aqui. Mas tô indo, tá vendo? Eu tô enfrentando os meus medos. Eu tremi antes de entrar. Falei, nossa, meu Deus, o que é isso? Tô com medo. Né? E a hora que entra, foi. Eu tô entregando coisas pra quem quer ser servido. Quem não quer, quem não tem interesse, não precisa ficar, né, gente? Porque a vida é assim. Tem um monte de gente servindo coisas. O que eu sirvo talvez não tenha interesse. Obrigada, Carol. Talvez o que eu sirvo não tenha interesse. E não vai ter mesmo. Obrigada, Vanessa. Para algumas pessoas. Mas para vocês que estão aqui, tem. E tá tudo certo. Né? Então vai pegar, vai sentir quem tem que sentir, né? Laísse. Ótimo, Vânia. Que bom, que bom. Eu entrego com muito amor, né, Vanessa? Eu deixo transbordar. E tô deixando cada vez mais.
transbordar sem medo, cada vez com menos medo de tudo. Aquela menininha medrosa, eu tenho pegado na mão dela. Ontem, eu até falei que eu queria entrar numa livezinha rápida, mas acabou que não entrei. Mas ontem, sempre no banho vem muito insight, muitos. E no banho ontem veio uma imagem. Essa imagem já vinha pra mim algumas vezes. Uma vez que eu fui pro balé e era pra eu ter ido pra casa da minha tia, da tia Catarina, que cuidava muito de nós. Meu pai já tinha ido embora. E eu não sei porquê, não tinha gente lá na tia. E a minha mãe, eu não sei porquê, ao invés de eu ir embora, obrigada, carinho, simples é sofisticado, eu preciso colocar essa frase assim, ó, né? Porque isso saiu de um momento tão intenso assim, e eu falei isso uma vez, né, Vanessa? O simples é sofisticado, e o simples, gente, não tem sofisticação maior do que a simplicidade, não tem. E o simples é do coração, né? E aí, gente, isso foi real. Eu fiquei perambulando pela cidade. Meu balé era depois da aula. Então eu tava com a minha mochilinha, da roupa de balé. Eu não me lembro quantos anos eu tinha. Eu devia ter uns 9, eu penso. E aí, eu não me lembro como eu cheguei, para que casa eu fui. Não chega a imagem pra mim. Eu acho que aquilo, eu senti tanto medo, não sei. E aí, a hora que eu acordei com isso, porque eu acho que eu dormi mal à noite, essa imagem na minha cabeça. Eu, gente, mas o que é que eu faço com isso, né? E tentando chegar em algum lugar, mas não chegava. A hora que eu fui tomar banho, o que é que veio pra mim? Me veio Fabiane, aí eu virei a chavinha, né? Que eu falo pra vocês. Virei a chavinha. Pega na mão dessa menina. Você cresceu. Essa menina de 8, 9 anos, ela pode ser cuidada pela mulher de 42. E aí foi isso que eu fiz. Eu fechei meus olhos. Fui lá, a mulher de 42 anos, pegou na mãozinha da menina, daquela idade, daquela menininha que tava sentindo medo, que tava sentindo desamparada, que tava sentindo perdida, que tava sentindo sozinha. Peguei na mãozinha dela e olhei bem pra ela e falei, vem comigo, que agora eu cuido de você. Gente, eu tava numa ansiedade, num medo, numa sensação tão ruim que eu melhorei. E eu melhorei com esse movimento. Então, vocês podem fazer isso. Às vezes vem um medo e vocês não sabem de onde. Experimenta fechar os olhos. Olha quanto tempo demorou esse exercício que eu contei pra vocês que eu fiz. Pega na mãozinha da menina e vem a imagem, gente. Normalmente vem. Vem imagem, vem talvez um número, porque vocês vão saber a idade. Peguem na mão dessa menina ou desse menino e fala, agora eu cuido de você, não precisa ter medo. Vamos junto? E a criança também tem uma coragem muito grande dentro dela, uma criatividade, uma alegria muito grande. Pega na mãozinha e vai. Foi isso que eu fiz. Gente, eu falo das coisas que funcionam pra mim, né? E não acreditem em mim, não. Testem isso na vida de vocês. Então, acho que é isso que eu queria falar a respeito do medo. Eu escrevi assim, ó, pra falar pra vocês. Faça do seu jeito, com o que você tem. Comece com medo mesmo. Logo ele desaparece. Logo você vence o medo. E as coisas começam a acontecer. Vence o medo. Tenha mais coragem. Tenham mais confiança na vida. Você não tá aqui à toa, ninguém tá. Então confia. Confia no que vem pro seu coração. Vai lá e faz. Eu vou chamar a Laís. Laís, você tá aí? Solicita, Laís, por favor, que eu acho que eu não sei te chamar, não. A Laís vai contar um pouquinho dessa história dela, do que anda acontecendo com ela, gente. Ela tá atendendo lá no novo espaço, no Espaço Ser. Eu tô atendendo lá, né? Comecei primeiro. Eu acho que eu vou dar conta. Vamos ver.
Vou apresentar ela para vocês. Ué, deu. Não deu? Oi, Deu! Fabi, maravilhosa. Vídeos. Nossa, já segurei tanto pra não chorar. Olha, deixa eu te falar, tem uma técnica aqui, deixa eu pôr um efeito, que aí fica mais bonito. Eu vou sem fio mesmo. Ai, a luz tá boa aqui, não sei. Tá ótimo. Tá ótimo. E aí, Fabi? Deixa eu falar para eles um pouquinho lá do espaço e a gente começa, tá? Tá ótimo. A Laís, nós fizemos um curso juntas, já conheci a Laís, ela já foi animadinha aí da minha casa. Tínhamos amigos, temos, né, amigos em comum. E a Laís virou minha paciente. E aí, enfim, né? E aí agora, quando eu saí da Postura Arte, do qual eu sou grata demais às meninas, a Leide, a Pati, a Bia, que me acolheram tão bem, né? A Gisele, que estava lá, hoje não está mais, a Lorena, toda a equipe deles lá. Mas eu me retirei logo depois do Covid, né? Tive coragem de sair de lá. Não há nada aconteceu, sou muito grata a tudo, aquele lugar, as meninas, mas fechou o ciclo e aí eu tive coragem de sair, né? E tinha uma salinha lá. E aí eu contando, olha, gente, o que que é a experiência da gente falar das nossas experiências? Primeiro eu conversei com a Laís. Foi a primeira pessoa que eu contei. Falei, vamos tomar um café e tudo, e a intenção não era contar para ela essa história do Covid. E eu contei. E quando eu contei, eu acredito muito no potencial dos meus pacientes. Não é pouco, não, mas é muito. E aí as pessoas falam, né? Umas me chamam de bruxa, outras de fada. Você faz mágica. A mágica, a minha mágica é essa a minha mágica. Se tem alguma mágica é o amor. Por quê? Porque eu acredito primeiro, muitas vezes antes de vocês, antes das pessoas que me procuram, eu estou acreditando. E eu acredito mesmo, não é da boca para fora, não. Eu acredito mesmo que vocês dão conta. E aí, vocês dão, né? Então, além disso, né, de eu contar a história, eu falei algumas coisas bem pesadas, não, mas muito firmes com a Laís. E aí, ela tá com a gente. Depois eu contei essa mesma história para uma amiga minha já de muitos anos, que é a Ana, que trabalha com a medicina ayurvédica. Fantástica, ela é maravilhosa, a Ana. E o Franco falou, Fabi, você vai gostar muito do Franco. Ela já falava dele. O Franco é um médico que vai atender lá também. E ele é de São Gotardo, trabalha no Carme aqui. Então ele vai compor isso e a Laís vai contar a história dela lá. Como é que foi que ela chegou lá? Como que ela venceu o medo? Então, quando a Fabi me contou a história dela, eu falei, eu imaginei, né? A Fabi viu minha cara, mas eu falei, gente, se a Fabi fez 5%, assim, eu tô muito negativada. Muito negativada. E a gente se encontrou em 2018, fazendo curso. E desde então, assim, eu sempre estudei autoconhecimento, essas terapias, para mim, para o meu aprendizado, para eu entender a vida. E graças a Deus eu encontrei a Fabi, porque quando eu encontrei a Fabi, nossa, eu já vou chorar. Ai, não, mas eu não quero. Deixa eu respirar aqui. Eu tava desconectada do papai e da mamãe. Era mais inconsciente. O papai era inconsciente, né? Porque o papai, ele morreu quando eu tinha 15 anos. Então, para eu lidar com a vida sem ele, eu deixei ele morrer dentro de mim. Só que eu não sabia disso. E da mamãe, eu por ser uma caçulinha muito arrogante, que não me colocava no meu lugar de pequena, eu muitas vezes julgava as escolhas da mamãe. Então, isso desconecta, né? Então, graças a Deus, a Fabi foi uma bênção. É uma bênção. Eu vou ser eternamente grata, assim, o passo que eu tô dando hoje é além dessa vida, assim, esse... Ai, Fabi, eu tô segurando, espera. Tô muito emocionada. Eu já tava emocionada te ouvindo, sabe? Então, assim,
Desde eu falei, nossa, eu não posso chorar, porque eu vou entrar, eu não posso chorar. Então, eu não vou chorar. Mas a Fabi é uma bênção. Então, assim, esse passo que eu tô dando na minha vida, com muito medo, mas com a certeza de que eu não tô sozinha, sabe? E eu acho, assim, como é uma live para as pessoas, assim, o que eu posso passar de aprendizado, assim, é que eu não tô sozinha. Então, eu coloco Deus como meu sócio, sabe? Que Deus, o universo, faz tudo pra gente, menos a nossa parte. Então, quando apareceu essa oportunidade que a Fabi me chamou, comentou comigo, né? E mexeu muito comigo. Então, assim, foi maravilhoso. É outra bênção eu aprender com a Fabi, com a dor da Fabi, né? Eu não precisar me colocar naquele lugar de dor que a Fabi passou e eu poder aprender com ela. Então, tô indo com muito medo no espaço ser, mas eu não posso falar do papai e da mamãe, eu vou chorar, então eu não vou falar. Mas assim, é tudo graças a eles, sabe? Graças ao acompanhamento que eu tive com a Fabi, que eu me conectei com a mamãe, que eu me conectei com o papai, que eles estão aqui do meu lado sempre. Então, é graças a eles. Então, e com medo, a gente vai com medo mesmo, né? Aceitar que não somos perfeitas, ninguém é perfeito. Que eu achava que eu falava, meu Deus, como eu vou servir o outro sendo tão imperfeita? Mas eu e o resto de todos nós somos imperfeitos. Então, assim, quando a gente, a Fabi mesmo comentou, né, que as pessoas olham com uma expectativa muito alta, que a Fabi é um ser divino, perfeito. E não somos, né? E graças a Deus que não somos, e a gente erra e vamos aprender. Mas hoje eu não tenho medo mais, assim, do meu fracasso do que se as pessoas vão me criticar ou elogiar, porque é tudo sobre mim, sabe? Eu não preciso esperar o reconhecimento do outro ou a crítica do outro. É tudo sobre mim, é sobre eu ser inteira, eu ser imperfeita e inteira. Então, é isso. Tô indo com muito medo, mas eu sei que eu não tô sozinha. Deus é o meu sócio, ele tá comigo, a mamãe, o papai, a Fabi, que eu sei que eu posso contar com ela sempre. Então é isso. Obrigada, Fabi. Gratidão de verdade. Obrigada. Nossa, já no chat, tô respirando aqui ó, profundamente. Eu aprendo muito com vocês, né? Vocês sabem disso, né, Laís? Eu falo isso muito, eu aprendo. Tem algumas pessoas aqui que eu atendo e eu falo muito isso. Eu aprendo muito, muito com vocês. Aprendo a ser uma pessoa melhor, aprendo a ser uma mulher melhor e uma terapeuta melhor. Né? Tudo com muita responsabilidade. Mas uma coisa que eu já falei isso para algumas pessoas e para a Laís também eu falei, para quem tem medo, né, de começar alguma coisa. Tem uma frase do Bert Hellinger que ela me acompanha, assim, uma, né? São várias, mas essa. O Bert falou assim: todo paciente ou cliente tem o terapeuta que merece. Então, e é merecimento mesmo. Não é merecer assim, bem feito, mereceu. Não, não é. É um merecimento amoroso, cheio de amorosidade. Então, há quem goste de mim, há quem goste da Laís, há quem não goste de mim, há quem não goste da Laís. E assim, não vamos agradar a todos. E a minha experiência, os pacientes que chegam para mim, eles chegam preparados para a minha experiência, para o meu conhecimento, para a minha percepção. Os que chegam para a Laís, embora ela não seja consteladora, mas assim, ela trabalha com algumas técnicas que eu também trabalho, e para mim tá tudo certo, não somos concorrentes. Eu tô segurando a mãozinha dela, ela sabe. E às vezes a gente solta, né, e fala, vai, foi isso que eu fiz com ela. Vai que você tá pronta. Né? E falei essa frase, e essa frase ela não serve só para terapeutas, não, ela serve para todas as áreas. Vocês têm um cliente, tem
os compradores, vocês têm os pacientes que que eles nos merecem. Então, se eles chegam até nós, é porque eles estão prontos para o que temos a oferecer. Então, não precisa ter medo. É só agir com responsabilidade, mas adultos agem como, gente? Com responsabilidade, tudo que vai fazer, né? Crianças é que são inocentes, que não arcam com as consequências. Por quê? Porque os pais arcam com as consequências para eles. Adultos não. Então, o mais importante é fazer o quê? Usar o conhecimento a dispor do outro, servir o outro. Aí, assim, com tudo isso reunido e mais algumas coisas que eu vou falar semana que vem, na outra semana, nós podemos crescer financeiramente. Quem ganha dinheiro? Adulto, criança não ganha dinheiro. Né? Adulto ganha não, recebe, né? Porque nada, dinheiro a gente não ganha, não, é um modo de falar, né? A gente recebe o dinheiro e faz algo bom dele. É só adulto que dá conta de mexer com dinheiro. Então, gente, veio medo? Vai com medo mesmo. É assim que adultos fazem, tá? E procurem ajuda, né? Quem puder, quem quiser. As lives estão aí à disposição. O Instagram da Laís também. O Espaço Ser daqui a pouco vai dar no Instagram também. Nós vamos colocar as práticas de todos lá. Nós estamos indo devagar, até porque nós começamos no final do ano, né, Laís? E ainda não está pronto, tem muita coisa, mas é porque, enfim, mas vai chegar. As coisas vão ficar redondas. Mas nós não esperamos estar tudo pronto para começar, né, Laís? Sim, não. Ah, não tinha. Então, assim, é começar, gente. É fazer pelo outro, sabe? Pela gente mesmo. Com medo, mas sigamos. Sigamos. É isso. Então, um beijo, Fabi. Obrigada, Beijo, viu? obrigada. Gratidão. Beijo, gente. Até semana que vem, terça-feira, no mesmo horário, 19h19. Vou ser pontual. E essa live vai ficar gravada vai ficar gravada, vai ficar salva, mas durante 5 dias. Depois eu vou tirá-la do ar, tá bom? Então, beijão. Manda para quem vocês acharem que precisam, que vão gostar do que a gente falou aqui a respeito do medo, da procrastinação e de ganhar, receber dinheiro, porque o dinheiro ele está a serviço da vida e ele é maravilhoso mesmo. Obrigada, Daniela. Obrigada, Karine. Obrigada, Cris. Obrigada, gente. Beijo.